Porque tinha aquele que tinha intimidade diante dele. Por isso ele entendeu, meu irmão, porque estava diante dele 3 reis. Se você fosse olhar, eram 3 pessoas importantes diante do profeta. Mas o profeta não olha se é rei. O profeta não olha, aleluia, se é grande ou se é pequeno. Ele liberou a palavra dizendo: se não fosse por causa de Josafá, eu nem te receberia. Meu Deus. Aleluia, você está entendendo nessa noite? E tem situação na nossa vida que vamos passar, que vamos vivenciar, aleluia. Mas se você não tiver uma pessoa do seu lado que vai te aproximar de Deus, que vai te levar para perto de Deus, aleluia, você não vai receber a resposta que o Senhor tem para a tua vida. Porque além de você estar andando sem direcionamento, você está andando com pessoas erradas. Aleluia. E eu entendi nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, que não importa o cenário que nós está nele, o que importa é quem está do nosso lado. Se é homem de Deus, se é profeta, se é aquele, aleluia, que vai te aproximar do Senhor, pode ir, que o Senhor é contigo e Ele não vai deixar você morrer nesse deserto. Mas se você estiver andando com prova, se você estiver andando com peleja, meu irmão, você vai perecer, porque você não vai ter palavra liberada, você não vai ter direcionamento. E a palavra do Senhor vai nos dizer nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, que Elias, quando ele chega diante dele, aleluia, que Elias recebe, aleluia, Elias entende, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ele entende ali que ele estava ali diante dele, e ele fala assim: olha, se não fosse, né, por causa de Josafá, a gente receberia. Mas vamos fazer o seguinte, já que vocês vieram aqui, vai lá, me traga um tangedor. Tangedor é instrumentista, é música. Quando ele vai falar, me traga um tangedor. Aleluia. Porque enquanto o tangedor ele tocava, a presença do Senhor vinha sobre a vida. E eu entendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tem deserto que a gente passa, tem vales que a gente passa, que se a gente não adorar o Senhor, a gente perece. Que se a gente não adorar o Senhor, a gente morre. Aleluia, porque a palavra do Senhor vai dizer que enquanto o tangedor tocava, a presença do Senhor veio sobre eles. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela veio, meu irmão. E ali o Senhor deu estratégia para eles, dizendo: aleluia, vai lá. Aleluia. Abra bastante covas. Muitas covas, não poucas. Olha a instrução do Senhor. Você vai lá. Vocês vão abrir bastante covas. Não vai ter chuva, não vai ter vento, mas esse vale se encherá de água. Meu Deus, um deserto se encher de água, aonde que é um cenário de morte, onde é um cenário de que você vai perecer, e você olha assim, deserto não tem como. Aos olhos humanos não. Mas a palavra que o profeta liberou foi: você vai lá, vai fazer bastante covas. Se fosse um tempo de hoje e a pessoa chegasse para você e falasse, se você falar, talvez é para me cair nela e morrer. Abrir cova, na situação que eu estou, mas não, nossa. O cenário, aleluia, para eles era impossível. Mas eles obedeceram a palavra do profeta. Porque quando a palavra, meu irmão, há direcionamento. Quando a palavra a gente entende, aleluia, que onde estamos debaixo de uma palavra, vai acontecer milagre. Vai acontecer o impossível, porque está debaixo da palavra do profeta. E a palavra dele é: abra bastante cova, porque não vai ter chuva, não vai ter vento, mas este vale se encherá de água. E eles foram, meus irmãos. Mas entendo algo aqui nessa noite. Se eles saíram para pelejar contra os moabitas, eles não tinham ferramentas para abrir covas. Eles não tinham ferramentas próprias para abrir covas, mas eles foram diante do quê? De uma palavra liberada. Você está entendendo nessa noite, aleluia, que quando o Senhor te dá uma palavra liberada, aleluia, você pode não ter recurso nenhum, mas se a palavra foi liberada, o recurso ele vem do Senhor para a sua vida. Aleluia, porque o deserto, esse deserto se encherá de água. Assim eles obedeceram, eles prepararam o cenário, eles abriram a cova, deixaram do jeito que o profeta mandou. Aleluia. E quando foi pela manhã, aquele vale estava cheio de água. Irmãos, entenda algo. Eles prepararam
E eu entendo algo nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Eles prepararam o cenário. Eles deixaram o cenário propício de acordo com a voz do profeta. Mas um milagre, aleluia, foi o Senhor que fez. Porque, irmãos, aleluia, entende algo nessa noite. Às vezes você está, aleluia, tanto tempo clamando ao Senhor. Há tanto tempo buscando ao Senhor. Às vezes você está na sua cama, você deita e a lágrima rola no seu rosto. E você já está, Deus, eu não aguento mais. Eu estou no fio, eu estou no meu limite. Aí você vai buscar o Senhor, o Senhor fala com você, vai lá, abre cova. Vai abrir cova, Deus, eu não consigo mais cavar cova. O meu vale, o meu deserto está grande demais. O que eu estou passando está grande demais. O Senhor está falando, eu estou falando para o Senhor que eu estou sem força. O Senhor está pedindo para mim cavar a cova, para mim abrir cova, para mim ir lá diante do meu vale e abrir cova. O Senhor está dizendo sim, abre cova. Vai cavando, quanto mais profundidade você cavar, maior vai ser o milagre na tua vida. Quanto mais profundidade for a cova que você abrir, maior vai ser a profundidade que o Senhor vai entregar na tua vida. Entenda algo nessa noite, meu irmão. O Senhor, Ele dá a instrução. Ele fala para você a forma que você tem que fazer. Mas o milagre depende de você, depende de mim para acontecer. Porque se eu creio, aleluia, na palavra do profeta, eu vou abrir cova no deserto que eu estou nele. E eu vou entender que no decorrer, aleluia, do meu deserto, vai ter água para, aleluia, matar a minha sede. Vai ter água para matar a sede da minha casa. Vai ter água para matar a sede da minha vizinhança. Porque o Senhor falou. Ele falou. E se o Senhor falou, vai acontecer. Vai acontecer, minha pastora. O vale que eu estou nele só Deus sabe. Mas quem liberou a palavra foi o profeta, não foi qualquer pessoa. Aleluia. Quem liberou a palavra não foi qualquer um, foi profeta. Ele liberou a palavra. E você está esperando o que para obedecer a palavra? Para obedecer a voz do profeta. Irmãos, aleluia, quantas vezes nós consultamos pessoas erradas? Quantas vezes nós vimos diante de pessoas erradas, pedimos conselho para pessoas que não têm água, nem para ele, nem para você. E você vai lá consultar, você vai lá pedir, você vai lá, irmão, eu estou passando por essa prova, eu estou passando por este vale, o irmão podia me ajudar, irmãos, nem ele está tendo água nem para ele, pastora. Não está tendo água nem para ele, como é que ele vai te ajudar neste vale que você está nele? Por isso que é necessário você saber, aleluia, a quem você vai consultar. A quem você vai de encontro, meu irmão, aleluia, para pedir orientação. Ele não era qualquer profeta, não. Ele não era, ele era homem de Deus. Oh, aleluia. Ele era homem de Deus. Será que você tem andado com o homem de Deus? Será que você tem buscado conselho em homens de Deus? Ou será que você tem ido na sua próprio entendimento? Irmãos, eu sou de um tempo, aleluia, que a gente buscava na palavra de Deus, até se era de Deus, a gente subir no monte. Deus, é da sua vontade que eu vou no monte hoje? A gente batia o joelho no chão para perguntar ao Senhor, Pai, é da sua vontade que eu entro nessa porta? Tudo que a gente ia fazer, a gente consultava o Senhor se era da vontade dele. Agora hoje não, hoje a gente faz a prova na nossa própria vontade. Meu Deus, o Senhor fala assim, não, filho, não é o tempo, mas Deus, eu quero agora, eu vou lá e vou fazer. Aí vai, quebra a cara, depois quer questionar a Deus. Ah, Deus, por que o Senhor permitiu? Ei, você lembra? Eles não consultaram o Senhor. Meu Deus. Eles não, no momento nenhum, eles consultaram o Senhor. Só na hora que eles estavam no deserto, que eles viram que a água acabou, que eles começaram a questionar a Deus, dizendo que foi Deus que levou isso ali para eles morrerem ali. Não. No momento nenhum pediu permissão ao Senhor. No momento nenhum ele falou, Deus, era a sua vontade que eu vou pelejar contra os moabitas? Era a tua vontade? Não, não pediu. Então por que quando as coisas estreitam para o nosso lado, por que quando o nosso vale aperta, nós queremos questionar a Deus, por que o Senhor permitiu esse vale? Deus, por que o Senhor permitiu essa enfermidade? Deus, por que o Senhor permitiu essa dor? Deus, por que o Senhor permitiu esse deserto? Ei! Quando o Senhor estava falando com você, você não deu ouvido. Meu Deus! Quando o Senhor estava falando com você, você achou que tinha que ser do seu jeito. E agora que você está nas valas, que você está na cova, que você está no deserto, você quer questionar a Deus, meu Deus, o porquê? Nós temos que, aleluia, buscar entender, irmãos, que tudo é direcionamento do Senhor. Nós temos que estar debaixo de uma palavra, Júlia. Nós temos que estar debaixo de uma promessa do Senhor. E se Ele falou para mim e para você que vai
Porque não precisou chover para encher de água. Não precisou vento. Mas o vale se encheu de água. Irmãos, aleluia, quando nós estamos debaixo de uma palavra, você pode ter certeza absoluta, sem sombra de dúvida. Vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre. Porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não só fez o milagre acontecer ali, mas através daquela água, o Senhor usou como estratégia. Como assim, pastora? A palavra do Senhor vai dizer que quando amanheceu o dia, e quando o exército dos moabitas estavam vindo, de longe aquela água refletia como sangue. E quando eles viram que aquela água estava refletindo como sangue, eles pensaram com eles, aleluia, que eles se matavam uns aos outros. Que já não tinha mais que pelejar, porque com certeza eles se mataram entre eles. Estratégia do Senhor. Porque o Senhor fez um milagre, Ele deu estratégia e também deu livramento. Porque quando eles entraram pela cidade achando que ia saquear, achando que já estava tudo dominado, que não precisava mais guerrear, eles encontraram o povo de Israel lá. O exército de Israel lá, aleluia. E não precisou, meus irmãos, eles guerrear, não. O Senhor entregou os moabitas nas mãos dele. O Senhor entregou o inimigo nas mãos dele. Quando eu falo inimigo, eu não estou falando de carne. Eu estou falando de potestade, aleluia, de asas nas artes celestiais contra a minha vida e a sua vida. Eu estou falando de pombagira, Zé Pilintra, Tanca-Rua, que está tentando trancar a tua casa, trancar a tua vida, trancar teu casamento, que está tentando fazer você sair do fogo da presença, tentando tirar você, aleluia, diante do Senhor, trazendo prato, fazendo fornicações, aleluia, pornografia. É sobre isso que eu estou falando nessa noite. É sobre esses inimigos que estão tentando tirar você da presença, tentando tirar você do fogo, pastora. Você está firme, está no ponto de cair e dizendo: Deus, eu não vou aguentar, a minha carne está fraca. Mas se você estiver debaixo de uma palavra, meu irmão, você resiste. Se você estiver debaixo de uma palavra, aleluia, tem milagre. Se você estiver debaixo de uma palavra, tem libertação. Se você estiver debaixo de uma palavra, você vence o tentador. Sim, você vence. Porque você está debaixo de uma palavra. Pastora, mas está difícil. Só Deus sabe o quanto está difícil para mim ficar de pé. Ainda que está difícil, não deixa de cavar, não. Meu Deus. Ainda que você está com as suas poucas forças, não deixa de cavar, não, meu irmão. Porque, aleluia, enquanto você estiver cavando, o Senhor vai entrar na tua peleja. Enquanto você estiver cavando, o Senhor vai te dar estratégia. Aquilo que era cenário de morte, tornou cenário de milagre. Aquilo que era um cenário de angústia, porque com certeza entre eles, eu estou conjecturando, eles devem ter falado: pronto, agora já era. Nós não podemos voltar, porque já tem 7 dias que nós estamos andando por esse deserto. Nós não podemos avançar, porque sem água nós vamos morrer de todo jeito. Então nós vamos sentar aqui e vai morrer aqui nesse deserto? Não. Quando você está andando com pessoas que está direcionado pelo Senhor, Ele sempre vai ver uma saída onde você acha que não tem mais jeito. Ele sempre vai te mostrar, aleluia, que você pode ir além. Ele vai te mostrar que não acabou, não. O inimigo falou assim, que disse que acabou, não tem mais jeito, mas eu quero dizer para você: você está debaixo de uma palavra. Aleluia. Você está debaixo de um direcionamento do Senhor. Deus. E o Senhor vai usar você. O Senhor vai usar a tua casa. O Senhor vai usar a tua vida. Por isso que é preciso, irmãos, aleluia, nós entendermos. Nós temos que andar debaixo da direção do Senhor. Deus. Porque se a gente for fazer do nosso jeito, a gente pode até ir, mas se não for direcionado pelo Senhor, a gente vai quebrar a cara. A gente vai se decepcionar. A gente vai murmurar. Mas se estiver diante do Senhor, direcionamento do Senhor, o Senhor vai te dar a estratégia certa para você vencer. Aleluia, Jesus.
Ele vai te dar a estratégia certa para você avançar. Então nós temos que entender nessa noite, Senhor, qual que é o seu direcionamento para a minha vida? Em meio ao cenário que eu estou nele, em meio ao deserto que eu estou nele, em meio ao vale que eu estou nele, Senhor, qual que é o seu direcionamento? Qual que é a palavra que o Senhor tem para a minha vida? Adore. Aleluia. Adore no meio da luta. Deus. Adore, aleluia, no meio do seu vale. Adore no meio do seu deserto. Porque enquanto você estiver adorando, a mão do Senhor vai vir sobre você. Aleluia. Enquanto você estiver adorando, aleluia, a palavra vai ser direcionada, liberada sobre você. E o Senhor vai te mostrar, aleluia, que através da sua adoração, Ele tem resposta para a tua vida. Deus. Ele tem resposta para você. Então não desista. Não desista porque o seu vale está grande demais. Não desista porque o seu deserto está uma sequidão. Se o Senhor Ele é contigo, nós sabemos que Ele é. Ele vai te dar a estratégia. Não só para você, mas para toda a sua parentela. Deus. Não só para você, mas para toda a sua casa. Porque é assim que o Senhor faz. Então, meu irmão, em nome de Jesus, nesta noite, entenda algo. Esse deserto não é para a tua morte. Meu Deus. Esse deserto, aleluia, não é para você perecer no meio dele, não. Esse deserto é para o Senhor te dar estratégia. Esse deserto é para o Senhor te mostrar, aleluia, que Ele tem a palavra certa para a minha vida e a sua vida. Esse deserto é para nós entendermos, aleluia, que nós temos que andar com homens e mulheres de Deus, se nós quisermos, aleluia, continuar de pé. Se nós queremos continuar firme, nós temos que andar direcionado por Deus. Assim como eles andaram. Quando o Senhor quer fazer isso, ninguém pode impedir. Ninguém pode. Não vai ter nada que vai impedir o Senhor de te entregar o seu lado. Nada. Não vai ter deserto, não vai ter demônio, não vai ter potestade, não vai ter inimigo, não vai ter perigo, não vai ter ninguém que vai te impedir. Quando o Senhor falar assim, eu vou descer para abençoar ele, eu vou descer para abençoar ela, ele vai descer e vai te abençoar em pronto. Não tem ninguém que vai te impedir de alcançar o teu lado. Aleluia. Mas enquanto você estiver esperando no Senhor, não deixa de cavar, não deixa, aleluia, de crer no milagre dele, não. Não deixa de acreditar, aleluia, no que Ele quer fazer na sua vida, não. Porque a dúvida, ela impede o Senhor de agir na nossa vida. Deus. Mas se você acreditar em você, se você acreditar no que o Senhor tem para a sua vida, o Senhor vai fazer. Não tem nem questionamento. Então nessa noite eu quero dizer para você, diante do Senhor, você não vai morrer nesse deserto. Você não vai morrer neste vale. Você não vai perecer no meio do cenário que você está vivendo nele. A palavra foi liberada. A palavra foi direcionada para a sua vida. Pastora, qual que é a palavra? Cava diante do Senhor. Aleluia. Que o seu, aleluia, do seu vale vai se encher de água. Aleluia. Ele vai se encher de água. E só isso só o Senhor faz. E não vai ser só água, aleluia, para toda, aleluia, o exército, para os gados, para os cavalos. Não. Vai ser água para todos. Então nessa noite, igreja, fica firme com o Senhor na tua vida. Segura na mão do Senhor e vai. Independente